A paz do Senhor, Deus abençoe a sua vida. Vamos lá para o nosso estudo de número 17. Você coloca o título A Liberdade do Cristão. Gálatas 5, do versículo 1 ao versículo 4. Paulo escreveu assim: Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Então, vimos que quem liberta é Cristo, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Cristo, o Filho de Deus, ele veio para nos libertar, ele veio para nos libertar da morte, veio para nos libertar do pecado, né? Todos os pecados instituídos estão da glória de Deus, estávamos separados de Deus, mas ele, naquela cruz, venceu a morte e agora nos dá salvação e agora ele nos libertou da morte, nos libertou do pecado, ele nos libertou também deste mundo. A Bíblia declara que o mundo é do maligno, né? Fomos retirados das trevas para a sua maravilhosa luz, ou seja, nos libertou das próprias mãos do inimigo. Mas agora estamos nas mãos dele, né? E a palavra do Senhor diz que o maligno não pode mais nos tocar e agora nos deu autoridade. Resistir ao diabo e ele fugirá de nós, né? Mas também veio nos libertar da religiosidade. Essa igreja aqui tinha sido liberta aqui da religiosidade, muitos tinham falsos deuses, a idolatria, outros da própria religiosidade dos judeus, eles foram libertos. Muitos são libertos da própria incredulidade, né? Não creem em nada e começam a crer em Cristo, então são libertos daquele vazio mesmo na sua alma de não conhecer a verdade. E também fomos libertos da nossa própria natureza, ou seja, da nossa própria carne, né? Os nossos próprios desejos, o nosso próprio eu. Fomos libertos por Cristo. Mas a Bíblia fala que foi para isso que Ele nos libertou. Mas, portanto, permaneçam firmes. A nossa missão como cristão, né, cristão e seguidor de Cristo, é permanecer em Cristo. Quando Pedro foi confrontado por Jesus, Jesus falou: você quer ir embora, Pedro? Pedro falou: não, Senhor, para onde eu irei se só o Senhor tem palavras da vida eterna? Pedro permaneceu. Nós temos que permanecer, não temos para onde correr. A Bíblia fala que Ele é a verdadeira videira, nós somos os ramos. E nós temos que permanecer nele. A palavra dele permanecer em nós permanecemos nele e vamos dar fruto para a glória de Deus. Ou seja, permanecemos em Cristo. Mas a igreja não estava mais permanecendo, ela estava se desviando. Por quê? Porque ela não estava tomando cuidado, né, com o que estava entrando dentro daquela igreja, né? Então ele fala assim: não se deixe submeter novamente a um jugo de escravidão, né? Um jugo de escravidão. Jugo é aquele aparato que é colocado em cima dos animais para parar a terra, né? Então se puxa boi ali e se coloca aqueles aparatos de madeira pesada com correntes, com correia ali, e também os escravos colocavam aquele jugo. Quando Sansão era um homem que tinha um propósito com Deus, uma aliança com Deus, e de repente ele foi escravizado, ele perdeu o propósito de Deus, ele não vigiou, ele caiu do propósito de Deus e agora ele se tornou um escravo, um jugo sobre ele, né? E é o que Paulo está falando: olha, eu volto a dizer que não permita o jugo da escravidão. Ouça bem o que o Paulo lhe digo: não se deixe circuncidar. Agora ele vai falar sobre essa lei dos judeus, né? Se você se deixar circuncidar, Cristo de nada servirá. Vocês vão trocar Cristo, vocês vão trocar a verdade pela mentira, vocês vão trocar a nova aliança pela antiga aliança, né? Aí aquele continua: de novo declaro a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, ou seja, o problema é esse: vocês estavam tentando se justificar pela lei, pela obra da lei, pelas obrigações, pelas normas, né? Pelas suas ações. E Paulo está falando, já aprendemos que só podemos ser justificados por meio da fé, por meio da justiça de Deus, né? A justiça de Deus foi Jesus, que era justo, ser injustiçado para tomar o nosso pecado, para nos justificar. Somos justificados somente por meio de Jesus Cristo. E agora eles estavam querendo se justificar, ou seja, eles não estavam acreditando que a salvação vinha apenas pela fé, mas tinha que ser pela obediência das leis. E Paulo está falando: se vocês fizerem isso, de nada mais vale Cristo, né? Aí ele fala assim: se vocês procurarem ser justificados pela lei, separam-se de Cristo, estão se separando de Cristo, ou seja, não permaneceram, caíram da graça, ou seja, tem como cair da graça. A graça é o favor de Deus, a graça é o meio de sermos salvos. A Bíblia fala que pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, isso é um dom de Deus.
para que o homem não se glorie, ou seja, é graça, é favor imerecido, é o presente de Deus, é como se Deus estivesse dando um presente para aquela igreja, vocês vão ser salvos se vocês creem em Jesus. Eles estão pegando aquele presente e deixando de lado, falando, não, nós queremos ser salvos por justiça própria, nós queremos ser salvos pelos nossos méritos, nós queremos ser salvos nos esforçando, nós queremos ser reconhecidos nessa salvação. E isso é cair da graça, né? Ou seja, isso é um orgulho, isso é uma vaidade, isso é uma obra da carne, é uma obra totalmente que o diabo coloca, uma obra da religiosidade, ou seja, é pegar e se tornar novamente um escravo, né? Paulo escreveu lá em 1 Coríntios 10, 12, aquele que está de pé, cuidado para que não caia, né? Então o que nos leva a cair é orgulho. A Bíblia fala que antes da queda vem sempre orgulho, né? Então, se orgulhar é deixar de crer na graça, de crer no sacrifício de Jesus, é deixar orgulho de achar que você é salvo, que você é melhor que os outros por causa do seu esforço e nada disso. Se você está de pé, é graça de Deus. Se você está próspero, é graça de Deus. Se você é bem-sucedido, é a graça de Deus. Sempre será a graça de Deus. É o favor de Deus sobre a sua vida. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Então, desfrute que você é livre para glorificar o nome do Senhor. No próximo estudo, vamos ver as obras do Espírito e das obras da carne, né? E vamos ver como uma é inimigo da outra, e quem está em Cristo vai sempre produzir os frutos, porque está na verdadeira videira, vai produzir bons frutos, amém? Então glória a Deus, que Deus te abençoe. Lembre-se, é a verdade, Jesus que te libertou, e Jesus te libertou, tá? Você é livre para glorificar, para exaltar o nome do Senhor. Deus te abençoe.